eu sou Jennifer Castelã de Oliveira e este é o podcast Notas sobre Nós, um programa para tratarmos de temas da atualidade sob um viés multidisciplinar, onde o direito, a arte, a psicologia e outros saberes se entrelaçam. E no episódio de hoje, vamos conversar sobre um filme incrível, Zona de Interesse. E os nossos convidados, o jornalista Roger Lerina, que é formado em jornalismo e se define como jornalista cultural. É apresentador, crítico de cinema, repórter, entre tantos outros talentos que desenvolveu ao longo de sua carreira de muito sucesso. E também conosco, Maria Cláudia Mércio Cachapuz. É juíza do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, doutora em Direito pela URGS e professora dos cursos de graduação e pós-graduação da Faculdade de Direito da URGS. Então, nós trouxemos esses dois ícones aqui na matéria, né, no cinema e na temática que o filme retrata, para a gente poder fazer um debate bem bacana, porque esse filme, gente, para quem não viu, muito impactante. Então, já vou dizer para vocês, o episódio contém spoilers, né, para a gente poder discutir com mais profundidade aqui. Eu vou fazer um pequeno briefing do filme, aí a gente pode botar a produção aqui, o cartaz para quem está nos assistindo no YouTube. Aliás, deixo aqui o convite. Gente, a gente está quinzenalmente no Spotify ou no YouTube. Se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá, te inscreve, ativa as notificações e fique sempre por dentro dos nossos episódios. Então tá, quem está nos assistindo está vendo aqui, a produção vai colocar daqui um pouquinho na tela o cartaz do filme. Então, primeiro, bem-vindos, não dei abertura, não abri os microfones para os convidados. Bem-vindos, muito obrigada por estarem aqui novamente. Os dois já estiveram conosco em outras oportunidades. Revisitem lá os episódios. Maria Cláudia falando sobre inteligência artificial, não é? Foi isso. Exato. E o Roger falando sobre o outro filme maravilhoso, que inclusive a mesma atriz está aqui. Coincidência. Né? Que foi Anatomia de uma Queda. Então, vocês podem lá também consultar esses dois episódios que ficaram ótimos. Gente, vamos então ao nosso tema de hoje. Zona de Interesse. Ele é um longa-metragem britânico dirigido pelo cineasta Jonathan Glazer e é um drama histórico que se passa durante, então, a Segunda Guerra Mundial. Ele é uma adaptação de um romance homônimo escrito pelo autor Martin Amis, do ano de 2014. Bom, brevemente, em Zona de Interesse, nós temos um personagem que é o comandante do campo de concentração de Auschwitz. E ele e sua esposa, juntamente com a sua família, desfrutam de uma vida, então, aparentemente normal e bucólica, numa casa enorme com um belo jardim. Só que, ao lado dessa casa, existe uma fachada que divide a casa justamente do campo de concentração, né? Onde nós, por conhecimento da história, sabemos o genocídio que ali ocorreu, né? Então, o filme vai trazer este retrato. De um lado, de uma família vivendo na sua normalidade, de outro lado, as atrocidades que o ser humano é capaz de cometer. Esse longa, ele foi indicado ao Oscar em 5 categorias. Vamos ver se eu estou certa aqui, Roger. Filme estrangeiro, som, roteiro adaptado e direção. E ele acabou levando a estatueta, então, de melhor som e melhor filme estrangeiro. É isso aí? Exatamente. Confere. E aqui eu também anotei que ele ganhou o grande prêmio do júri em Cannes. Isso. Esse prêmio do júri não é o primeiro prêmio, é isso? Não é o primeiro. Explica pra gente aí. O primeiro prêmio, obrigado pelo convite novamente. É bom estar aqui falando com vocês aí sobre esse filme importante, interessante e muito bem realizado. O grande prêmio do júri no Festival de Cannes, ele corresponde ao segundo prêmio principal, o segundo prêmio mais importante. O primeiro prêmio é a chamada Palma de Ouro e o segundo prêmio é o grande prêmio do júri. Então é uma distinção realmente importante. Ele ganhou, como tu bem citaste, aí, o Oscar. Agora eles estão chamando esse Oscar para os filmes. Não são os filmes, digamos, produzidos nos Estados Unidos, em Hollywood. Eles estão com uma denominação que eu acho mais apropriada, né? Que é melhor filme internacional. Internacional, não estrangeiro. Não estrangeiro, entendi. né? Porque estrangeiro é para eles, né? Sim, então, sim. Uma visão um pouco mais abrangente, adequada. E também, esse prêmio tão importante quanto, pelo menos do ponto de vista de realização, e para quem é cinéfilo, né? De uma justeza... eu acho que indiscutível,
foi o prêmio de melhor som. Sim. Porque o som é absolutamente decisivo, importantíssimo nesse filme, que também é do ponto de vista visual, e a gente vai falar sobre isso aqui no nosso encontro, vamos detalhar mais. Ele é muito rebuscado também, a sua fotografia, a composição das cenas, né, narrativamente, do ponto de vista de imagem, ele é ótimo. Mas o som tem uma importância absolutamente crucial para o filme. Estou falando de som, tem que aproximar um pouquinho o microfone mais. Vamos aproximar um pouquinho o microfone. Isso, para ser coerente com a temática. Tanto que o filme começa, para quem viu, espero que todo mundo tenha visto, gente. Sim, é o que a gente diz. Ó, se você ainda não viu, vai lá, assiste e depois volta aqui. Exatamente. Ele começa com uma tela preta, né? E são apenas os sons, quer dizer, não há imagem alguma. E durante... mais de minutos. Eu até nem sei exatamente qual é o tempo, mas parece uma eternidade por conta da circunstância, né? Nós estamos num cinema, apaga a luz e a gente nota que o filme, de alguma maneira, já começou, porque são esses sons ambientes. Mas um pouco angustiante já angustiante, ali, né? Quer dizer, já nos coloca nessa circunstância e já nos avisa, olha, nesse próximo par de horas aqui, nós vamos imergir num universo e numa realidade absolutamente desconfortante, impactante e terrível. E esses sons insinuantes do que vai acontecer, ali já a cena, porque a gente ouve sons da natureza misturados com rumores distantes de barulho, de armas, de estampidos, alguns gritos. Começa a tentar identificar Exatamente, o que a gente não consegue entender o que está sendo, né? A gente ouve alguém falando, dando alguma ordem, mas é indiscernível, e ao mesmo tempo ouvimos sons de pássaros, ouvimos sons de natureza e não vemos nada. E depois começa o filme. Abre a cena. E aí eu ia começar, então, perguntando, depois dessa introdução dessa cena na tela preta, né, e dos sons, a questão da adaptação. Aí eu quero ver a opinião dos dois, né? Então a gente vê que ele concorreu ao melhor roteiro adaptado, não chegou a ganhar, mas enfim, foi um excelente. Aí tem o livro, né? Até a Maria Cláudia trouxe. Acho que esse aqui lá, o pessoal vê, ó, todo o material. O livro, então, tá aqui, produção, pega. Fica bem aqui pro pessoal ver, ok? Então, este é o livro, então, que deu origem. E aí houve uma adaptação. O que há de diferente do livro e na adaptação que chamou a atenção, Roger, assim? Porque, assim, o que eu confesso, não li o livro, vi o filme, mas sei que aqui são ficcionais e lá ele projetou um personagem real, né? Isso é uma questão. Então, essa questão do roteiro, vamos falar um pouquinho disso. Queria eu te ouvir, depois a Maria Cláudia. Eu acho que ele faz uma migração, o Jonathan Glazer, do texto original do Martin Amis. O texto né, o romance do Martin Amis é baseado na figura histórica real desse comandante do campo de concentração de Auschwitz, que foi o Rudolf Höss, e sua família, que morava ao lado, a 20 passos do campo de concentração. E nessa migração da literatura para o cinema, o Jonathan Glazer mantém obviamente, muito da estrutura do romance, mas ele concentra mais a sua narrativa nessa vida cotidiana, absolutamente doméstica e banal numa primeira vista, mas a gente nota desde o princípio, e volto à tela preta, é uma insinuação já, um aceno de que nós temos camadas nessa narrativa, nós temos subtextos, nós temos coisas que não são ditas e literalmente não são vistas, mas que estão presentes e que elas causam um mal-estar e que vão perpassar a narrativa inteira. Bem, o Jonathan Glazer, ao levar para o cinema, para a tela, ele prefere usar o nome real mesmo, diferentemente do Martin Amis, que ele coloca... Ficcional, exatamente. Ele também ficcionaliza, sem dúvida, esse dia a dia, porque não há o relato de como efetivamente era, especialmente a intimidade do casal. É muito focado na vida do comandante com a sua esposa, chamada Hedwig. E claro, amigos, parentes, os filhos, a criadagem, que era formada por
prisioneiros do campo de concentração e por habitantes da comunidade local que era na Polônia, né, Auschwitz, os poloneses que trabalhavam, né, como, né, serviçais. E a gente vê aquela cotidianidade, e esse é muito o foco narrativo, digamos assim. Mas o que o Jonathan Glazer, que é o diretor, ele sublinha é nos colocar e tirar partido e explorar as sensações. De novo, o áudio, o som é determinante nisso, mas mesmo as imagens, as cenas, os detalhes, que são, num primeiro momento, talvez a gente não consiga nem sequer captar qual é a proposta inicial. Exatamente. A gente fica tentando entender o que ele está querendo trazer. O que está querendo dizer. Às vezes a gente está ouvindo um diálogo e a cena e mostrada, as imagens, é completamente diferente, são desconexas. E a gente tem que... causa um estranhamento. Então a gente passa o tempo inteiro nessa sensação de estranhamento. Mas ele vai contar daí uma história. Então, é claro, é sempre muito diferente. Aqui nós temos uma prosa que é muito interessante. O Martin Amis era um grande... Infelizmente morreu recentemente, há pouco tempo. E eu acho que a Maria Cláudia pode falar melhor aí das questões, especialmente do romance do Martin Amis, que também é super interessante. Eu recomendo a leitura, que é outra coisa, apesar de ser bem parecido, mas é outra coisa, diferente do filme, eu acho que a Maria Cláudia. Primeiro prazer poder ouvir o Roger, estar aqui de novo, Jennifer, para mim é um prazer imenso. Mas realmente eu acho que se tem algo que eles têm em comum, o livro e o filme, na minha percepção, é justamente essa possibilidade de utilizar recursos estéticos para além das questões que estão sendo discutidas materialmente, ou seja, para além das questões graves que nós estamos discutindo, digamos assim, porque é todo o ambiente na verdade, até a solução final no Terceiro Reich. Então, para além disso, nós estamos usando a estética para mostrar a força da forma desse Terceiro Reich e como isso é impactante para todos que viveram aquele drama de forma muito próxima, para quem estava ali na Polônia naquele momento. Então, ambos os livros, eles trabalham com recursos estéticos muito apurados, né? O livro trabalha com 3 narradores pelo testemunho de 3 personagens fictícios, mas são 3 testemunhos distintos, 3 perspectivas de narrativa sob a mesma condução, a mesma experiência em torno de um mesmo tema, né? Por exemplo, uma das questões é sobre a rotina. Então, são 3 personagens com perspectivas distintas, né? Por exemplo, quem são eles, os personagens? Nós temos desde um comandante, né? Nós temos o próprio comandante com um nome fictício, nós temos um dos coordenadores, né, de um dos grupos dos judeus que estavam, né, no local, e ainda temos o terceiro, qual é a referência dele, que é um oficial um pouquinho diferente, eles dizem de patente mediana, né, mas é um oficial um pouco mais subalterno, assim. Mas que ao mesmo tempo é uma pessoa extremamente sedutora, né? E é quem faz todo o cortejo, então, da mulher do comandante, né? Então, porque no fundo nós estamos tratando de um romance, ou seja, é mostrar um outro lado romanceado daquela vida cotidiana ali ao redor, né? Nesse local de triagem, né? Enquanto as pessoas estão entrando ou saindo, né? Que é a zona de desculpa. Que é a zona de interesse. Exatamente o que nomina zona de interesse, né? É isso. É isso. O que é essa zona de interesse para o pessoal que não conhece, talvez, esses temas da história, né? O que significa essa zona? Era esse local de triagem, né? Em que havia, ou as pessoas iam para os trabalhos forçados dentro dos campos de concentração. Nós estamos falando de 2 campos muito próximos, né? Isso aqui seria ao lado de Auschwitz, né? Onde realmente, pelo menos as referências, né, que ficam depois também no filme, são feitas para o local, mas é muito próximo a Birkenau, né? Porque o campo de Birkenau fica muito próximo ao campo de Auschwitz, na Polônia. Então, e são locais rurais, extremamente, para quem, né, eu conheci os 2 campos, quando a gente vai chegando, são locais extremamente bucólicos, né? É exatamente como aparece nas cenas ao redor, né, do local, inimaginável que do lado nós teríamos locais de extermínio com tanta crueldade, né, como na situação concreta que se experimentou. Mas
A E nessa questão adaptação para o filme, e o filme traz para o livro, e o que tu distingue assim? Porque também tem a força estética do narrador. Eu acho que nas duas formas de comunicação de uma situação dramática, real, tão pesada, conseguiram transformar isso do ponto de vista estético para trabalhar com recursos de narrativa diversos. Então, aqui eu tenho 3 narradores fictícios no livro, né? Trabalhando em torno de temas como a rotina, a questão, quando ele diz, né, a neve, né? Mas, na verdade, a fuligem, né? São questões muito interessantes, assim, muito delicadas, né? Temas muito tristes, muito pesados, trabalhados de forma muito delicada. Aqui tem momentos que beira a paródia, né? Um humor, um requinte quase humorístico, né? Para tratar de determinadas questões que são extremamente pesadas. E o filme, da mesma forma, usa recursos estéticos, principalmente através do som, mas tem recursos visuais, e isso que é interessante, essa é quase uma falta de sintonia entre o som e a imagem. Uma certa discrepância que a gente... Porque a impressão que eu tive... É tocante. Que a gente fica assim, tentando... Uma certa dificuldade de conectar o que a gente vê com o que a gente escuta. Não sei se vocês tiveram essa percepção. A gente demora um pouco pra gente... Se tu não tem uma leitura prévia do que seria, né? Vamos dizer, você chega no cinema, não sei o que é esse filme. Você demora um pouco para entender o que ele está querendo propor, dada essa desconexão. Eu não sei se essa foi a sensação que eu tive. Talvez porque eu não tivesse lido o livro, né? É quase como se a gente, no filme, pelo menos, até ele tem essa força do som, que tem uma característica muito interessante, que ele cresce na medida em que as ações estão sendo desenvolvidas pelo Terceiro Reich. Isso é impressionante, porque tem uma cena que, para mim, é bastante impactante no início, que é uma cena visual, onde eles estão definindo quais vão ser os locais arquitetonicamente, né, pelo design de planta, onde é que vão ser localizados os fornos e como é que isso chegaria de forma mais... estrategicamente mais interessante para que houvesse menor dispêndio, né? Isso e aí a gente olha essa questão visual e ali o som tem uma determinada intensidade. Isso vai crescendo ao longo do filme na medida que, assim como a narrativa real, né, que aí é a questão da banalidade do mal em outros autores, depois a gente vai explorar, mas ela vai crescendo na medida em que esses fornos vão sendo construídos e que a solução final vai sendo colocada em então, execução. Essa questão do som, Roger, que a gente volta lá, que a Maria Cláudia traz, que a gente colocou, é esse recurso, né, gente? Porque, assim, a gente não enxerga crueldades, assim, explícitas acontecendo, a gente não vê todo esse processo de genocídio ali ocorrendo, mas a gente escuta e pressupõe. Então, a gente pressupõe porque já sabe isso que eu fiquei pensando. Será que aquele que não conhece a história consegue... Qual é a impressão daquele que não conhece a história, vendo o filme, e daquele que conhece? Será que tem diferença? Qual é o papel do som, Roger, ali? Ele consegue transmitir tudo aquilo? Eu acho que é isso. Ele pode não ter... não trazer informação... absolutamente clara, literal do que está acontecendo. Mas, como eu falei antes, esse som faz parte de uma estratégia do diretor do filme para colocar o espectador num clima de mal-estar, de sentir que o que ele está assistindo não corresponde exatamente à realidade, ou pelo menos não dá conta da totalidade da realidade. E é por isso que o filme inteiro é uma provocação de sintonia, de desconexão entre, não apenas entre imagem e som, mas mesmo entre discurso e realidade. Porque os diálogos, especialmente os diálogos que são trocados no âmbito familiar, no âmbito doméstico, entre os integrantes dessa família do comandante, são corriqueiros, são triviais. Sim, mas hora da janta, hora do almoço. Exatamente. Então, e ao mesmo tempo a gente ouve lá pelas tantas uma série de 3 ou 4 tiros ao fundo. Ouve-se um grito. O tempo inteiro vemos um fumo, né, uma fuligem, exatamente, a fumaça que sai, né, aquela
fumaça que sai dos fornos, né? Das chaminés, né? os crematórios que estão ao lado da casa, e a casa tem um jardim incrível, belíssimo, que é cuidado com muito esmero, com muita atenção pela dona da casa, pela esposa do comandante, e aquilo funciona como um enclave idílico no meio do horror. E, de alguma maneira, tudo isso está, que eu acho que é um assunto que nós vamos entrar daqui a pouco, essa estratégia narrativa que eu falei do filme está a serviço de uma ideia, pelo menos mais sensorial, de tentar nos explicar ou nos colocar à frente ao conceito da banalidade do mal, que a filósofa, pensadora alemã Hannah Arendt cunhou a partir do exame, e a Maria Cláudia acho que vai falar isso com muito mais propriedade do que eu, obviamente, a respeito do julgamento de um oficial nazista preso na Argentina, para onde tinha fugido depois da Segunda Guerra Mundial, foi preso por forças tem um filme que conta essa israelenses. captura, Tem essa né? captura, É bem né? interessante. Você lembra do nome? Como é que era o nome? Puxa, como é que Não, esse é o Portrait. Nós vamos ficar É, devendo não- esse não nome me aí. lembro. Daqui a pouco vem. Que ele foi capturado, Ele né, foi capturado e pelo foi para Jerusalém, onde foi Isso. julgado. E esse julgamento tornou-se um episódio marcante na história da segunda metade do século XX, o Adolf Eichmann. E durante esse julgamento, ele, pelos depoimentos, ele dava conta de que ele era um funcionário, Burocrata. um burocrata. Isso tem muito a ver. E aí, E com a burocracia, né? com a burocracia que a gente viu nessa cena que Cenas, rapidamente a Maria Cláudia relembrou, que é quando técnicos, numa reunião Estudam a arquitetura do campo ali, exatamente, como que vai dar. sugerindo como, né, aperfeiçoar os fornos crematórios e colocar gás, né, aquelas terríveis estruturas que eram cada vez mais eficientes do ponto de vista de gastar menos, ser mais rápido e ter uma troca do que eles chamam, esses técnicos, de uma maneira absolutamente chocante, de carga. Eles não se referem a seres humanos, nem judeus, nem para dizer, nunca são nominados. Aliás, a palavra judeu é poucas vezes dita por qualquer pessoa no filme, ou prisioneiros mesmo. É carga quando eles se referem. Bem, então toda essa ideia de mascarar, de alguma maneira, de colocar véus, interpor tapadeiras diante da realidade, para que seja mais suportável a vida, o trabalho de todos, né? Especialmente desses nazistas que estão lá fazendo esse extermínio terrível. Isso acaba tentando e incentivando uma negação, né, do que está acontecendo, uma obliteração, e que era mais ou menos o discurso que o Eichmann dá a seu favor. Eu não sabia. E vai um pouco, eu termino com a tua pergunta. E as pessoas que não sabem, que não sabiam, é um pouco também a argumentação de pessoas, de nazistas, de simpatizantes, colaboradores, etc. Eu não sabia, porque eu não via. Mas a questão e efetivamente, às vezes, a pessoa não via a consequência da sua ação. Direto, não via exatamente, mas sabiam, ouviam, sabiam, havia informação. Então, essa mistura de eu sei e eu nego é o tempo inteiro o que está no filme. Sim, do ponto de vista sensorial. Em certo sentido, o filme também joga dizendo, não, eu sabia, eu via, eu não sabia, mas poderia ter sabido, então. Era possível saber. Tem um personagem no filme que me chamou a atenção, que é a mãe dela, né? Esse personagem é incrível. Para mim, é um dos personagens mais interessantes, porque é a razão chegando no local, né? É a razão chegando no local em algum momento, e olhando e os olhares dela são impressionantes, né? E quando ela enxerga pela janela do quarto, né, onde ela está, e a imagem é impactante porque ela enxerga o fogo, né, à noite, no momento da queima, né, provavelmente dos corpos, enfim, e ela enxerga aquilo e ela
É como se ela olhasse ao redor, só eu vejo isso. Então, em parte, tem um pouco também da leitura, não só daquela realidade, mas do que permanentemente nós fazemos, né, ao não querermos enxergar determinadas circunstâncias. Até que ponto ao nosso redor. Né? E o quanto isso, e essa é uma das grandes, né, já foi mencionada a Hannah Arendt, né, é uma das grandes discussões de Hannah Arendt, justamente as questões de responsabilidade de todos em relação a isso, né? O caso de Eichmann, que é relatado, esse é o documentário, né, The Specialist, que a Maria Cláudia trouxe pra gente também, pra gente conversar. Que é baseado no livro e no roteiro do Eichmann em Jerusalém, né? Que é a cobertura feita por Hannah Arendt. Na verdade, ela vai com um trabalho de jornalista ali pela revista New Yorker, né? E quando ela vai, ela cobre todo o julgamento durante dezenas mais, foram meses, né? Mas dezenas de dias de julgamento, justamente para demonstrar, e a grande discussão aqui é como é que um homem exatamente igual a qualquer outro foi capaz de perpetrar situações tão graves como aquelas que foram vistas no Terceiro Reich. Né? Então, o que leva um homem tão normal dentro de uma burocracia a fazer isso e simplesmente não demonstrar qualquer tipo de mal intrínseco, né? E essa é a grande questão que ela... Por isso cunharam a expressão a banalidade do mal, porque ela diz isso não está num excesso de querer. Né? Ou seja, não é uma vontade deliberada. Não estamos falando de Hitler, ok? Não estamos falando da estratégia de qualquer tipo de movimento totalitário pela forma como isso se dá. Mas no uso do ser humano como meio, inclusive para compreender que isso não está num excesso de um querer, ou seja, de um mal necessariamente destinado a isso, mas na ausência do espaço do pensar. Eu não parei para refletir de forma correta sobre aquilo que estava acontecendo. E essa reflexão quem faz é o personagem da mãe, né, da mulher do comandante. Que ela entra para fazer uma visita e aí ela primeiro se depara com coisa linda, que é a casa, o jardim, mas ela rapidamente rotina, e daqui um pouco ela enxerga. Ela acorda e percebe E ela ainda dá toques, né? Ela dá toques na filha, ela diz, lembra da fulana? A fulana que era da comunidade judaica. Porque ela trabalhou. Aí tem muito interessante. Algumas sutilezas, a mãe diz para a filha, lembrando, né, nesse caso, que ela, mãe, trabalhou há um tempo como fazendo faxina na casa de uma família judia. E ela fala, claro que ela fala mal dos judeus, da família judia, mas efetivamente ela é um ponto, porque todo mundo, e essa é a questão, todo mundo, até o próprio personagem do Rudolf Höss, o comandante, eles sentem em diferentes medidas, intensidades, um mal-estar com o que está acontecendo. Um desconforto. E algumas pessoas sentem mais. Talvez a que se sinta menos seja a própria esposa. Porque ela quer, inclusive, voltar. Ela não quer sair ela não quer sair. Quando há um momento que ele talvez vai ser promovido, vai ter que trocar, e ela diz, daqui eu não saio, que aqui é o meu paraíso. Ela eu levei tanto tempo para conseguir isso, era o nosso sonho, né? O sonho dela era estar naquela condição. Aí é o pensamento estratégico. Então, eu só quero fazer assim, uma pausa aqui para mostrar para o pessoal que está nos assistindo. Este aqui é o filme, aqui, que o pessoal da produção está me dizendo, mostra aqui nessa câmera 4. E este aqui é o livro, então, que inspirou aquele... perfeito? Aí, para quem quiser procurar. O bacana deste é um documentário, né? E é montado em cima este também do ponto de vista estético. Isso é que é interessante. É tão difícil tocar no tema que eu preciso recorrer a algumas questões estéticas para poder enfrentar as questões. Sim. E permitir que o leitor, que a plateia, né, que o telespectador, que o cinéfilo, de alguma forma, consiga engolir digerir né? isso, porque é muito pesado. E aqui também, ele usa recursos estéticos muito interessantes. Ele não usa um narrador. O narrador, na verdade, é quem faz a montagem do documentário, porque ele é uma sucessão de cenas que acompanham o desenvolvimento do próprio livro, no mesmo sentido do roteiro de Hannah Arendt. É espetacular. Muito interessante. E aqui também a gente tem mais um livro para recomendar para o pessoal que quiser,
Que aí aqui a gente está falando sobre, então, essa temática das origens do totalitarismo, né? Que ela trabalha aí é o livro mais de denso. fundo, mais denso, de Hannah Arendt, sem dúvida nenhuma, onde ela vai trabalhar, primeiro, o antissemitismo, um tema. Eu recomendaria que lessem por N situações, inclusive para que a gente não passe pela mesma experiência hoje com o que nós estamos vendo acontecer no mundo, né? Para que a gente não passe pela mesma experiência. Então, ela tem um capítulo sobre o antissemitismo, um segundo capítulo sobre o imperialismo, tá? E aí sim o capítulo sobre o totalitarismo, para diferenciar, inclusive, da experiência imperialista. Né? Sim. E aí, agora, assim, a gente pegando todas... Porque o assunto, ele é muito complexo, né, gente? Então, a gente está tentando trazer aqui. E como a experiência artística nos possibilita, como disse a Maria Cláudia, a gente está adentrar nisso. Porque a gente sabe por história, por memória, por livros, por registros. Mas é quase inimaginável que a gente tenha vivido uma experiência, na experiência humana, uma arquitetura, né? Em que se imaginava como que nós vamos matar mais rapidamente o maior número de pessoas da maneira mais fácil possível e, como disse Roger, como se fosse uma carga. Então, assim, esse campo de concentração, ele foi todo lá pensado, e aí tem uma cena, não entra por aqui, sai por aqui, qual é a logística mais interessante para que a gente possa, nessa solução final, eliminar o maior número de, no caso, judeus possíveis ali. E aí... O que eu acho... Judeus, negros, ciganos, aí nós temos poloneses, homossexuais, nós temos ali olha, E aí essa questão da desumanização, esse processo de desumanização, porque o que nos passa ali no filme, né, e a história conta, que era, o Roger disse, carga, né? Como que a gente chega nesse ponto, né? E o filme mostra isso, e aí eu queria entender... Aquela personagem tem uma outra que vem, que é a menina que deixa as maçãs, que é um contraponto, me pareceu. Ela vem, agora eu quero que explique a parte estética do filme, Roger, que é um outro personagem que adentra, circula pelo filme, me pareceu, assim, quero ver de vocês, que ela faz esse contraponto à desumanização que a gente está vendo ali, né? A desumanização, quero dizer, as pessoas se desconectaram, aquela família se desconectou totalmente, de que ao lado haviam pessoas. Então, ali tinha carga, né? Aí eu consigo, não sei se racionalizar ou entender que não há nada de errado acontecendo. A minha vida está fluindo, muita gente morrendo, mas assim, é carga, lixo, é qualquer coisa, né? Que era assim que era feita essa leitura. E aí tem uma personagem que eu achei muito interessante, que ela entra no filme e ela distribui maçãs aos presos, né? E aí ela vem uma outra linguagem estética ali. Conta pra gente ali. E isso é um contraponto, é para dizer, eu me importo, eu enxergo de diferente. Assim como a mãe que entra lá para dizer... Porque a mãe que a Maria Cláudia traz, gente, ela entra no filme, faz uma visita, se dá conta do que está acontecendo ao lado e vai embora. E vai embora. Aviso. E sai, deixa uma carta lá dizendo, tô indo. E tem essa personagem, o pessoal vai ver no filme, das maçãs. O que tu achasse desse recurso estético e o que ela simboliza? Isso é muito coerente com... Vendo os outros filmes do diretor, como, por exemplo, Sob a Pele, um filme com a Scarlett Johansson, um filme estranho, mais estranho ainda, porque é um filme meio sobrenatural, o personagem da Scarlett Johansson é uma espécie de um vampiro extraterrestre, e tem cenas muito escuras também, isso é uma característica desse realizador, o Jonathan Glazer. Mas ele coloca esse entrecho no meio do filme que é realmente muito, muito estranho, ele não dá muitas referências a respeito do que significa aquele personagem, o que aquilo tem a ver com o restante do filme. Você tem que decidir ou deduzir a partir das poucas evidências e pistas que ele dá ali. É realmente é uma menina que sai à noite e deixa frutas e alimentos espalhados, escondidos nos campos, em que nos dias seguintes, porque ela mora ao lado com a família, ela é uma das polonesas, né, provavelmente, que moram nas cercanias ali de Auschwitz. E ela deixa à noite, no escuro, para que no dia seguinte alguns dos prisioneiros, ao trabalhar, fazer trabalhos externos, consigam pegar e se alimentar com o que ela deixa ali. Então, é um personagem que tem um tom meio fabular na história, e ele é filmado à noite
com uma câmera térmica, que é o recurso... Esse é o efeito que que é dá. o efeito, que é uma câmera que capta no escuro o calor emanado pelas pessoas, pelos seres vivos, pelos ambientes. E ela tem essa luminescência meio leitosa, branca, e que realmente parece um espectro, um fantasma. O diretor, isso não está no filme, mas o diretor disse que ele se inspirou para fazer essa sequência numa personagem. Ele demorou 10 anos, desde que saiu o livro em 2014 e o filme saiu quase em 2024. Então foram quase 10 anos envolto com essa produção. Ele, na preparação, entrevistou muita gente e ele falou com uma senhora nonagenária, uma polonesa, que disse que fazia isso quando ela era criança. Largava... Na verdade, um personagem real. Uma Foi personagem real, numa no final das contas. real. E que largava as comidas, etc., que ela fazia isso para tentar ajudar os prisioneiros. E ele resolveu e queria fazer de noite, mas não queria usar luz e teve essa ideia, usar iluminação. E ele diz que isso é legal porque dá uma ideia de que ela é uma energia, uma força. Então, algo que ainda está vivo em nós, lá no fundo de todos nós. Então, efetivamente, é sim um contraponto. E, do ponto de vista narrativo, por exemplo, ele quase nunca fecha o plano nos rostos dos personagens. Isso te dá uma... A gente quase não vê o rosto de perto de quase nenhum personagem. Os planos, né? São ele não exato, close-ups não existem praticamente nenhum, eu acho, no filme. Por quê? Porque esse tipo de plano acaba aproximando, né, o espectador, consciente ou conscientemente, dos personagens. Cria-se, bem ou mal, uma certa empatia. Ele não quer que a gente tenha empatia por nenhum personagem, nem mesmo os prisioneiros. Não ter esse distanciamento. E também ele abre mão, né, Maria Cláudia, aqui tem 3 narradores. Narradores em primeira pessoa também, de alguma maneira, despertam uma empatia, por mais que o narrador seja um monstro, seja o vilão, o antagonista da história, ele está se colocando de uma forma humana. Não tem narrador nenhum. Então, é sempre essa ideia de tirar a humanidade da situação e de como as pessoas lidam, como eu falei, com essa ausência da empatia, como, inclusive, uma estratégia de autodefesa para poder tocar em diante um trabalho terrível que é o de extermínio de pessoas. No final, estamos dando spoilers adoidado aqui. Ok, mas a história já deu, né? Também. A história já deu. E toda essa história com H minúsculo e maiúsculo. Tem um baile, acho que é em Berlim, em que está o oficial, o Rudolf Ross, e ele está lá num mezanino observando um salão luxuoso, cheio de oficiais, mulheres, gente da alta sociedade, num lugar luxuosíssimo, e alguém vem e pergunta para ele, ele na verdade está só calculando o que precisaria de gás, porque o pé direito é muito alto, para matar todas aquelas pessoas que são os amigos, são seus iguais, são seus pares, e ele está... E a gente vê que ele fala de uma maneira normal, é um pensamento técnico. Meramente uma curiosidade técnica, não tem nem empatia, não é nada, nem contra pessoalmente aquelas pessoas. Porque talvez nem saiba direito quem são essas pessoas que estão envolvidas. Tá? Eichmann fala exatamente isso. A mesma cena tem de forma real no julgamento de Eichmann, quando, para justamente fazer a vinculação, o nexo causal, que a gente chama, né, da atuação dele com a tomada de decisão, né, por um comandante da SS, por um comandante, enfim, das forças do Terceiro Reich. E aí o promotor está tentando explicar num quadro feito com o mapa para mostrar, porque o Eichmann era o que fazia a logística dos trens. Sim. Né? Então, para dizer como é que o trem chegava, saía, ia para Birkenau. E aí ele se levanta, ele está irritado porque o promotor de justiça não está explicando bem como é que era a logística dos trens. E ele, então vem aqui. E ele sai, porque ele fica o tempo inteiro dentro de uma casinha, de uma cabine separada. Ele sai e aí a câmera ao fundo mostra os dois, o promotor e ele discutindo da onde vinha o trem, mas ia para onde. E ele fica explicando aquilo com um detalhamento assim primoroso, né? Porque ele não tem não importa a noção do que representa aquilo. Para ele era um problema de logística a ser resolvido. Eu acho que o filme ele traz, assim, ouvindo vocês falar, também me vem que é como se a gente estivesse sendo proposto quase como uma experiência científica, aquilo ali como um laboratório, como se a gente observasse isso está acontecendo, isto aconteceu assim. Eu me senti assim observando.
e pensando, será que a gente passou por isso nesse formato? E a única coisa que justifica nós termos passado por essa experiência é esse nível de desconexão, de alienação que o filme demonstra, me parece, não sei, Maria Cláudia, porque aquela família e aquela realidade cruel e as duas realidades que conviviam lado a lado. Então, parece assim, gente, eu pensei assim, que o diretor está dizendo, olhem só, onde nós chegamos, humanidade. Isso nós somos capazes de fazer. E você não vai simpatizar com ninguém, mas observe que talvez você possa estar do lado, de qualquer um dos lados, né? Talvez você possa estar na casa, no jardim, e talvez você não tenha se dado conta. Ou que Exato. talvez não leve tão a quem consiga conviver com o desconforto, porque eu vou me acostumando com aquela circunstância. Eu vou aprendendo Até a que brincar ponto a como gente criança, ouvindo uma outra realidade. Sim, tem uma cena muito interessante, que é um menino que brinca, ele para, escuta um som, ele para e volta a brincar, né? Ele já nasce com aquela, eu não sei se é uma coisa disruptiva, mas parece que é uma cisão entre, né, a tua realidade cotidiana, a tua vida e a crueldade mundo afora, vamos dizer assim, né? Que é algo muito fácil quando... E assim, nós também não podemos... Também, né? E nós não podemos também ser ingênuos. Claro que ao fundo, para isso, existe uma visão estratégica, né? Sim, Aí vem toda a questão do sim. movimento totalitário. Então, o mundo começa a ficar preparado, a sociedade se prepara como projeto de sociedade para recepcionar essa realidade. Então, não é algo que também tenha nascido desconectadamente. Sim. Para o ser humano, que é usado como meio, né? Que é usado como massa de manobra. Para essa construção, é mais ou menos o que a gente faz pegando o nosso celular, né? Num totalitarismo mais contemporâneo, digamos assim, né? Em que quem vai ditar essas regras vai ser um determinado algoritmo, vai ser uma determinada orientação de fundo, e nós nem nos damos conta de que estamos sendo usados como produto, como meio, enfim. Sim. E só para... eu acho que essa cena da menina, né, ali das maçãs, porque é algo que foi muito... Já estamos no horário, né? Já estamos. É algo muito, muito comum, que essa troca de auxílios, né? É um dos pontos mais bonitos justamente uma delicadeza, assim, do filme e dessa experiência toda, né, para a humanidade, que é justamente essa capacidade do ser humano de se rebelar àquilo que se apresenta de forma massiva, ou aquilo que se apresenta como o estado das coisas. Como dado, né? como óbvio. Há espaço. Né? Se eu paro para pensar, porque a empatia exige que eu intervenha na vida do outro, que eu olhe para o outro, né? Que eu enxergue o outro. Então, o que faz essa moça, né, mesmo no escuro, mesmo com os olhos vendados, digamos assim, para o que possa estar acontecendo. Correndo riscos, né? E correndo riscos. Há que se ter coragem. Isso que a gente chama, que distingue o ser humano, né? Pelo menos os filósofos, os autores modernos, dizem que é o ponto central de distinção, né, do ser humano, que é justamente essa capacidade de se rebelar com relação àquilo que está posto. E é isso que faz, e aí Hannah Arendt tem toda uma teoria sobre as questões de natalidade, é isso que faz com que a vida humana seja tão preciosa e tão genial, acima de tudo, né? Porque nós ainda temos essa capacidade de, mesmo com esse estado de coisas, nos rebelarmos, né, de alguma forma, e fazermos diferente. Fazermos uma transformação. Eu acho que esse é o recado, talvez, que tenha sido deixado ali. Não, tá muito interessante, o filme é muito complexo, como disse o Roger, muitas camadas, então aqui a gente está tentando trazer um apanhado geral, né, sobre tudo. Vocês vão ter que ir lá ver o filme, e aí voltem aqui para conversar conosco. Mas o que eu queria fechar agora, conduzir a conclusão sobre a cena final real, né, lá, então, do que a gente tem enquanto memória que ficou, que essa opção que teve o diretor de colocar hoje, o que é Auschwitz, o museu que está lá. A Maria Cláudia até teve a oportunidade de visitar. Então, o que isso, o quão importante e simbólico me pareceu ele fazer o fechamento do filme, até o fim a gente está contando, mas enfim, para dizer que é para não esquecer jamais. É isso, Roger? Eu acho que sim. Eu te confesso que... O que te bateu? Eu achei esse final um tanto anticlimático. Quebrou, para mim, porque eu acho que ele quebra um pouco. Eu sei que é difícil, e inclusive o filme, o diretor, sofreram críticas por não mostrar
mais explicitamente o que acontecia dentro dos campos. Já foi mostrado, claro, em muitos filmes. Nunca é demais mostrar, óbvio. Tem que ser sempre redito, revisto, reescutado. Mas essa opção que ele fez, que eu acho que é coerente dentro do projeto estético do filme dele, e acho tão efetivo, tão desconcertante, tão informativo quanto um filme que seria mais outro filme mostrando a realidade de Auschwitz, de novo, nunca é demais falar sobre isso, mas eu acho que colocar aquelas cenas, ele mostra, né, porque agora virou um museu, né, o campo de Auschwitz, e com as peças, os objetos que foram encontrados lá ainda e que pertenciam aos prisioneiros, acumulados em salas, com vitrines. Então, é realmente uma experiência muito impactante avistar aquilo e dar toda uma ideia, mesmo na ausência das pessoas. Isso é também um pouco coerente com o filme. Não há as pessoas ali, mas os índices dessas pessoas. Então, a gente entende isso. Mas eu acho que talvez tenha sido... a meu ver, eu acho desnecessário ter colocado aquelas cenas. Eu acho que ele poderia ter terminado, por exemplo, com contando o final também, com o comandante, né, descendo as escadas daquela estrutura, né, se ele está lá no centro, né, operacional. Um centro operacional absolutamente anônimo, frio, descendo escadas, nós temos aí uma ideia, um simbolismo de que, né, nós estamos numa queda, numa espiral rumo, se vocês quiserem, ao inferno, e aquilo vai estando escuro, não há pessoas, não há ninguém ali dentro, ele olha para os lados, ele se vê absolutamente sozinho, e a prova de que mesmo um monstro, digamos assim, entre aspas, e aí a Hannah Arendt tenta todo para a gente mostrar que é coisa bem mais complexa que simplesmente determinar monstro ou não. Bem, mesmo uma pessoa capaz dos atos como ele, que ele fez, se sente mal e ele vomita. Ele tem um mal... E eu acho que aquela circunstância era mais interessante para encerrar o filme. E Maria Cláudia, o que tu achou? Ela parece meio desconexa, realmente, né? Porque é o único momento em que aparecem cenas reais, né? Atuais de Auschwitz hoje. Mas o que me chamou a atenção é que as cenas escolhidas, elas não são ocasionais. Né? Não tem ninguém, mas tem trabalhadores. Tem gente limpando o museu. A limpeza do museu, né? E isso dá um aspecto de rotina. E depois, lendo o livro, como um dos capítulos é a rotina... talvez a conexão que quiseram fazer era mostrar como isso entra, como a memória entra no nosso dia a dia. E talvez, porque tem gente que trabalha lá limpando o museu. E que já virou paisagem, e que virou paisagem, sentido, né? Exatamente. Então, eu imaginei que pudesse ter essa conexão. O que me trouxe essa conexão... Cuidado para que não vire rotina. Cuidado para que isso não vire paisagem. Para que não vire paisagem, para que não vire rotina, para que a gente dê... peso, a tônica e o peso necessário. Cada sapatinho que aparece é um ser humano que está ali. Se eu posso fazer muito brevemente, só pela experiência prática, por ter passado por isso, e o que mais me impactou... Quando foste fazer a visita. Quando fui à Polônia, e eu não fui só para conhecer Auschwitz e Birkenau, eu queria entender, indo a Cracóvia, como é que funcionavam as questões, porque é muito mais, né? Lá o Museu de Schindler, né? Nós temos várias situações, eu estudo isso sobre direitos de personalidade, enfim. Na verdade, de tudo, conhecendo Birkenau, conhecendo Auschwitz, o que mais me impactou, por incrível que pareça, foi quando eu toquei no muro, no que restam ainda dos muros dos guetos, onde as pessoas eram apartadas, né, do convívio social. Porque tudo foi por fases até chegar à solução final. Primeiro houve, né, a concentração dentro dos guetos. E os muros, eles têm, para nós nunca perdermos justamente essa ideia, e não entrar na nossa rotina de que não há uma estratégia de fundo para isso. Sim, não foi ao acaso. Não foi ao acaso. Não é algo que foi se construindo com o que se queria. Não, há uma finalidade, há um interesse estratégico. Os muros foram construídos no formato da lápide judaica. Enxergar isso e
compreender essa realidade é que ali foi o único lugar que realmente eu caí assim, cai a ficha, né? Da gente entender essa atrocidade que tem que fazer com que essa crueldade e nós compreendermos que é quando eu vomitei, digamos assim, né? Como personagem. Por quê? Porque ali a pessoa, para quem estava entrando no gueto, sabia qual era o destino final. Então, o recado já foi dado no início. E isso, imaginar que, aí sim, um movimento, alguém, um sistema, né, um pensamento possa ser estratégico para isso, isso é terrível. Então, a cena final, embora um pouco desconexa, talvez ela tenha essa finalidade, né, de nos... de alguma forma, nos reconectar crueza, assim, com essa dureza. Para nós vermos... Ok, não vivemos de novo o Terceiro Reich, mas quem sabe a gente está vivendo várias outras coisas, né? Pequenas coisas que nos levem a esses desconfortos diários. Eu acho que é mais apenas como um toque nesse sentido. Mas realmente é um filme cheio de camadas e cheio de reflexões. E vale vários episódios aqui. Mas, gente, temos que encerrar. Adorei novamente a participação dos dois, maravilhosos. Nós que gostamos. Considerações finais, alguma coisa que tu queira deixar dito para a gente fechar, Roger? Ok? Não, é só dizer que realmente reforçar, é um filme necessário, um filme interessantíssimo, sob todos os pontos de vista, e já foram ditos aqui, mas como eu venho para falar mais de cinema mesmo, do ponto de vista de narrativa cinematográfica, é muito bem construído e ele é muito interessante por conta dessas sutilezas que ele faz o tempo inteiro, essas escolhas. Não, a gente vê, por exemplo, aquela cena, e eu só vou contar essa, mas para encerrar, a cena que é a do começo do filme, que parece uma pintura romântica alemã do século XIX, começo do século XX, e que é a família na beira do rio, que tem, né, passando uma tarde de domingo, parece. Depois é repetido uma ou outra vez, esse rio corre ali perto, e numa das últimas vezes as crianças estão se banhando e o pai, que é o chefe do campo, o comandante do campo de concentração, nota que aquela água está com a fuligem dos corpos que saiu da chaminé e está contaminada. Então eles tiram as crianças e aí tentam se lavar, vão no banheiro, na banheira, dentro de casa, para tirar aquilo. Já está as crianças, a gente vê que os corpos são limpos, mas ficam insistindo. É como a Lady Macbeth, insistentemente, tentando lavar as mãos, imaginariamente, que ela acha que ainda estão tintas de sangue e ela não consegue lavar nunca. Da mesma forma que eles nunca vão conseguir tirar aquela fuligem. Então, são esse tipo de cenas que essa simbologia que ele traz. Incríveis. Muito bem. Maria Cláudia. Não, só para agradecer a oportunidade, são filmes imperdíveis e reforçar isso. Sempre que a gente puder usar arte, né, para, de alguma forma, né, colorir e nos auxiliar, né, de uma forma ou outra, a pensar e a compreender melhor, a fazermos as reflexões necessárias, sem dúvida nenhuma. Toda a questão artística é o melhor recurso possível que nós temos ao nosso alcance, né? De forma muito simples, num filme, numa minissérie, num livro, né? É quando a gente realmente pode mergulhar numa determinada realidade, né? Ficcional ou não, né? Mas desde que representada de forma artística, para que a gente possa fazer as distinções necessárias. E tomara que realmente a gente não tenha qualquer tipo de retrocesso para que isso não nos seja mais possibilitado de alguma forma. Nunca mais. Então tá, gente, muito obrigado, foi excelente. E este então foi o nosso episódio de hoje, falando sobre zona de interesse. E fique conosco nos próximos episódios de Notas sobre Nós.